Bom dia, turma! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula do PET de Química primeiro ano, desta semana 3. Lembrando que na semana 1 e 2 estamos trabalhando com modelos atômicos, modelos que explicam a existência de uma partícula de suma importância, não é? A partícula átomo. Lembrando que na primeira semana trabalhamos com o modelo atômico de Dalton, na semana passada, semana 2, modelo atômico de Thomson, e nessa semana um modelo mais aperfeiçoado a respeito dessa partícula, o modelo atômico de Rutherford. Para trabalhar o assunto, o modelo atômico de Rutherford, nós vamos apresentar para vocês alguns itens envolvidos no assunto. Vamos trazer aí conceitos básicos, né, em relação ao modelo atômico. Vamos descrever para vocês o experimento desse modelo atômico, que é o experimento de Rutherford, acompanhado de outras duas pessoas que fizeram parte da história de desenvolvimento desse modelo, tá? Vamos trazer também em evidência, né, agora a parte relativa às partículas que fazem parte do modelo atômico como nós já conhecemos, prótons, nêutrons e elétrons, usando essas informações para fazer a identificação dos átomos e, consequentemente, a identificação dos átomos dos elementos químicos, tá? Para isso, eu chamo a atenção de vocês para o uso de tabela periódica, tá? Seria interessante que nós tivéssemos em mão uma tabela periódica para consultar tanto o nome, quanto o símbolo, quanto as informações que serão tratadas para estudarmos os elementos e também as suas partículas constituintes dos átomos, ok? Neste caso, a tabela periódica será útil para entendermos três estados diferenciados dos elementos químicos, melhor, dos átomos desses elementos químicos. Estado neutro, a forma de cátion e a forma de ânion desses átomos dos elementos. Então eu trago para vocês aí no finalzinho uma atividade comentada para aplicarmos todo esse conjunto de informações, sendo útil para o entendimento das atividades, tá? Lembrando que nessa semana nós temos 5 atividades em relação à semana 3 e que essas atividades têm questões teóricas e tem questões também práticas. Como que eu quero dizer práticas? Envolvendo cálculo básico em relação ao número de partículas. Beleza? E a tabela periódica vai ser necessária para resolver também essas atividades. Então vamos lá? Pois bem, para iniciar o assunto, eu quero resgatar algumas informações importantes que foram trabalhadas nas semanas anteriores. Na primeira semana, nós trabalhamos a noção básica de modelo de átomo, que foi o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton tem uma imagem que o representa, que seria uma bolinha de bilhar, né, que caracteriza muitas informações que Dalton trouxe para entendermos a existência dessa partícula. Dalton propôs que os átomos dos elementos são maciços, né, apresentam-se uma forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. Então vamos observar bem, modelo atômico de Dalton ou modelo atômico de bola de bilhar, como é rotulado em alguns livros, em algumas colocações. Tá certo? Esses átomos, por ser maciços, eram considerados indivisíveis, ou seja, não eram divididos, mas até um certo ponto. A partir daquele ponto, de certa forma, indivisível. E também não era possível destruí-lo, tá? Não era possível quebrá-lo de forma que você possa identificar algo a mais. O algo final é o átomo, tá bom? Outra coisa, os elementos químicos no qual são formados por átomos, esses átomos que representam esses elementos têm propriedades semelhantes, né? Átomo de hidrogênio, então vai ter um tamanho e uma massa semelhante a outro átomo de hidrogênio. Nada o diferencia, ok? Agora, átomos de elementos químicos diferentes, aí sim eles têm tamanho e massas diferentes. Essas informações foram
importantíssimas para dar o pontapé inicial, né, na discussão e elaboração de um modelo mais aprofundado, um modelo mais apropriado no decorrer da história sobre átomos. E esse segundo modelo que a gente traz aqui é o modelo atômico de Thomson, que surgiu em 1897. Thomson já aperfeiçoou o modelo atômico de Dalton, deixando algumas informações de Dalton e acrescentando outras que ele identificou por meio de experimentos. Olha só que a imagem, quando a gente compara do modelo atômico de Dalton e o modelo atômico de Thomson, já tem coisas diferentes. O modelo atômico de Dalton não tem cargas elétricas. E aqui, o Thomson utiliza ainda a esfera de Dalton, porém considerando que essa esfera, né, de certa forma maciça, ela é possuída por cargas elétricas positivas e negativas que são localizadas dentro dessa esfera. Por isso que nós temos vários círculos com sinal negativo e um círculo maior com sinal positivo. Então surge a partir daí de Thomson a denominação de partículas atômicas. As duas primeiras descritas, né, a parte dos prótons e a parte dos elétrons. Ok, pessoal? Ele que descobriu a existência de elétrons, comprovada cientificamente. Fazia-se uma ideia por meio de experimentos, mas não tinham comprovação. Thomson, em 1897, propôs a partir do seu modelo a existência e comprovação. Os elétrons estavam distribuídos dentro do átomo, dentro dessa esfera, né? E em outras possibilidades, o que Thomson rotulava desse modelo é que ele fosse uma sopa de carga positiva com uma nuvem de cargas negativas dentro dele, ok? Então aqui tem resumo. Faltam algumas informações sim, mas eu queria passar apenas um resumo para que a gente veja por onde vai andar o modelo atômico de Rutherford, ok? Bem, então para dar continuidade, nós temos agora o modelo de Rutherford, que eu vou passar para vocês algumas noções básicas de como ele surgiu. Temos 3 pessoas nessa imagem, são 3 cientistas de suma importância, devido ao trabalho que se desenvolveu para criar essa teoria atômica de Rutherford. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Química em 1908. Foram eles Johannes Geiger, esse daqui, Ernest Rutherford, que está no meio, e do lado direito, Ernest Marden. Tá? O que esses 3 cientistas têm em comum? Trabalharam em vários experimentos que envolveu a descoberta de algo de suma importância hoje que está vinculado com a estrutura dos elementos químicos. Partículas formadoras desses átomos que são utilizadas, né, como conceito de radioatividade. Detalhe, o que seria uma radioatividade? A capacidade de um determinado elemento de emitir certas partículas, que são consideradas partículas radioativas. Por que elas são partículas radioativas? Pois bem, essas partículas radioativas, elas são utilizadas, né, para bem ou para mal, mas elas conseguem atravessar certos tipos de materiais com muita facilidade. E quando elas atravessam, algum dano positivo ou negativo pode ser causado. Por exemplo, temos aqui a emissão de uma certa partícula sobre o núcleo de um átomo. Olha só que eu já estou trazendo o conceito de núcleo para essa discussão. Algo que faz parte da distribuição do conceito do modelo atômico de Rutherford. Quando você incide partículas sobre o núcleo de um determinado átomo, como ocorre aqui, é possível que essa interação dessas partículas com o núcleo de um átomo permite sair outras partículas. Por exemplo, partícula alfa.
Essa partícula alfa, ela é composta por alguns tipos de partículas atômicas. Nesse caso aqui, nós temos prótons e nêutrons, ok? Partículas beta, pois bem, pela coloração não se encontra aqui. Provavelmente partículas beta são elétrons, ok? Eu vou colocar o sinal positivo e zero e negativo, mas que nós vamos usar mais adiante. Isso se refere à carga elétrica das partículas, ok? Outra coisa, é possível emitir raio-x a partir do choque, né, dessas partículas radioativas com o núcleo de um determinado átomo. É possível emitir raios gama e partículas de nêutron. Partículas de nêutron é apenas nêutrons retirados desse núcleo. E observe uma coisa, partículas alfa não conseguem passar pelo material folha de papel. Já as partículas beta passam por uma folha, mas esbarram sobre um corpo humano, ela não consegue atravessar. Raio-x passa, né, uma folha de papel, passa o corpo humano, mas não passa uma placa de aço. Olha que interessante. Quando a gente lê essa parte raio-x, lembra do aparelho raio-x, para tirar, por exemplo, chapas que possam visualizar tanto os ossos quanto os órgãos. Um detalhe, por que nós usamos raio-x, né, aparelho, e no caso aqui nós temos raio-x para leitura do corpo humano? Porque esses raios-x passam pelo corpo fazendo a leitura dele em algum ponto específico. Seja um braço quebrado, uma perna quebrada, uma costela fraturada, enfim. Só que o local onde se você realiza o processo de raio-x precisa estar protegido nas suas paredes. E as suas paredes necessariamente, ou quem manipula, né, a pessoa que trabalha com o setor de raio-x, precisa estar com vestimentas que resistem a esses raios que são emitidos pelo choque de material radioativo com o núcleo de átomos, ok? Raios gama, olha só, o tanto que o raio gama é poderoso. Passa um papel, passa o corpo humano, passa um bloco de aço, mas não passa o concreto. Já as partículas de nêutron são muito mais poderosas. Elas passam esses 4 materiais diferentes, ok? Então é importante que a gente olhe corretamente para cada uma desses conceitos e traga, de certa forma, para vocês a noção do quanto é perigosa a radioatividade. Então esses 3 sujeitos que foram citados ali anteriormente, Ernest Rutherford, Geiger e Marsden, esses 3 sujeitos trabalharam com a descoberta da radioatividade. Trabalharam com a emissão de partículas radioativas. E esta emissão de partículas radioativas deu origem, né, ao estudo denominado de experimento de Rutherford hoje. Por quê? Porque eles usaram um tipo específico de partícula da radioatividade, partícula alfa, que não atravessa nem papel, correto? Incindindo essas partículas alfa sobre um material específico, uma fina folha de ouro. E como que é esse experimento? Esse desenho aqui vai trazer para vocês. Veja bem, nós temos ali um item, né, que é esse daqui, feito de chumbo, e que dentro dele havia um determinado espaço, um furo para a emissão, no caso colocado lá dentro, certo material radioativo, para a emissão dessas partículas. Então precisariam conhecer qual era o material que emitia partículas alfa. Essas partículas alfa eram emitidas nessa direção. Aqui nós temos a folha de ouro. E aqui nós temos um material bastante resistente que não permite a passagem dessas partículas. Correto? Então veja bem, a finíssima folha de ouro recebia essas partículas alfas. 99% delas atravessavam a folha. Os outros 1%
eram desviados para outras direções, tá? E daí, com essa observação, eles ficaram pensativos. O que acontece que essas partículas alfa são desviadas, mesmo no seu 1%? Quem faz isso? O que tem nos átomos de ouro que faz esse desvio? E pensando o seguinte, se os átomos iguais de um determinado elemento são constituídos de prótons e elétrons, segundo Thomson, há alguma coisa errada aí. Por quê? Porque, de certa forma, esse experimento poderia ser explicado assim. Boa parte, olha só, olha as bolinhas verdes que fazem a função das partículas alfa. Boa parte delas atravessam um átomo. Se atravessa o átomo, ele não é maciço. Ele não é esférico e maciço. Porque se ele fosse esférico e maciço, conforme diz Thomson, todas as partículas teriam o quê? Desviadas. Não haveria espaço para elas passarem. No entanto, esse desenho aqui, conforme vocês podem ver, as partículas atravessam. Mas uma parte delas sofrem desvios. Por quê? Essas partículas se chocam com o núcleo do átomo. E quando eles se chocam, encontram partículas mais pesadas e sofrem desvio da sua direção em linha reta. Então, esse experimento de Rutherford e também dos demais que participaram, J.J. e Marsden, foram suficientes para propor e pensar em explicações que não eram explicadas por Thomson e que, de certa forma, motivou o aprofundamento de a proposta de um modelo atômico diferente. Esse modelo atômico de Thomson foi confrontado com o de Rutherford na proposta. Veja como. Nesse slide aqui. Olha o que nós temos. Bombardeando partículas alfas de material radioativo em uma fina folha de ouro. Foi a proposta. Aqui, ó, nesse primeiro, vamos deixar voltar. Olha, nesse primeiro, a partícula de Thomson, esférica, carga positiva, com cargas negativas dentro dela, mandando partículas alfa, que leva a letra A nas bolinhas, elas são o quê? Desviadas. Agora, no modelo atômico de Rutherford, uma região vazia e uma região cheia. Na região vazia, a partícula alfa passa reto. Já na região cheia, que é o núcleo, o que vai acontecer? Desvio. Certo? O que se esperava no modelo atômico de Thomson e os resultados atuais conforme a proposta de Rutherford. Então, o que ele concluiu, né? Dentre várias conclusões, mas qual é a principal? A maioria das partículas que conseguia atravessar a lâmina passava em grande parte por espaços vazios, mas cerca de 1% batia, aspas, em uma parte mais concentrada de massa, que ele denominou de quê? De núcleo. Isso é o que a gente pode ver aqui no modelo atômico de Rutherford. Por quê? Rutherford reelaborou o modelo atômico tanto de Dalton, que é esse primeiro, quanto de Thomson, que é esse segundo, e uma proposta segundo ele, que tem na imagem, que está numa forma dinâmica, que dá para visualizar o movimento. O átomo era constituído de duas regiões, uma central, núcleo, e uma periférica, denominada de eletrosfera. O núcleo, ainda assim maciço, o núcleo, não o átomo, com prótons que têm carga positiva, que aí já vem lá de Thomson. Eletrosfera vazia, com elétrons, carga negativa. E ainda propôs a existência de uma terceira partícula, que ele não conseguiu comprovar. Ele propôs que existia, para dar a massa correta dos átomos, segundo os modelos já desenvolvidos antes dele. Então ele fez a proposta de que os nêutrons se encontravam no núcleo. Então, daí, mediante a proposta e a comprovação, 3 partículas envolvidas na composição do átomo de um elemento químico.
Beleza? Então agora, pessoal, nós temos aí como que se faz a identificação desses átomos. Juntamente com essas informações de partículas, o modelo atômico de Rutherford permitiu isso. Permitiu de forma tranquila a observação. Veja, vamos supor que nós temos um modelo atômico 1, conforme a ideia de Rutherford. E eu tenho que saber olhar para esse desenho e identificar quais são as partículas. Os sinais já vão me dar uma característica. Bolinhas azuis com sinal negativo, elétrons. Correto? Então vamos colocar aqui, ó, elétrons. Bolinhas vermelhas com sinais positivos, prótons. E bolinhas cinzas, sem nenhum sinal, segundo Rutherford, nêutron. Então eu posso fazer contagem para saber qual é o número de próton, qual é o número de nêutron, qual é o número de elétron. Veja bem, se eu tenho 3 elétrons, então aqui no número de elétrons eu coloco 3. Eu vejo que bolinhas positivas com sinal positivo são prótons, tem 3 também. E o número de nêutrons? 4. Com essas informações, através do modelo, eu consigo predizer qual é o número atômico, Z, qual é o número de massa, A, de um determinado elemento. Veja bem, o número atômico, pessoal, a gente utiliza o número de prótons como informação principal. Então, se o número de prótons é 3, o número atômico desse elemento em questão é 3. Se fosse 5, número atômico 5. Se fosse 50, número atômico 50. E a massa, professor? Pois bem, a massa está concentrada nessa região. E o que eu tenho nessa região? 2 partículas. Então eu trabalho com prótons mais nêutrons. Quantos prótons? 3. Quantos nêutrons? 4. Qual a resposta de massa? 7. Então eu pego esse número atômico e essa massa e verifico na tabela periódica que é esse elemento aqui. O elemento lítio. Ele é encontrado em uma determinada pedra chamada espudênio, certo? E essa pedrinha é utilizada para fazer medicamento, carbolítio. Esse carbolítio é utilizado por pessoas que têm problema de ordem psicológica, denominado transtorno bipolar. E essa é uma aplicação. Então veja bem, estamos partindo do mundo microscópico, átomo, entrando no mundo macroscópico, material, chegando numa aplicação. Tendo uma aplicação para esse elemento. Ok? Eu trago para vocês agora uma outra observação, um outro modelo. O modelo atômico do elemento sódio. Só que agora eu não tenho nenhuma identificação dele, apenas o modelo. E eu preciso saber quais são os números de número atômico, número de prótons, elétrons, nêutrons e o número de massa. Então vamos começar por ordem. Primeiro vejo prótons. Tá? Olha só, prótons, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu olho para o modelo e conto. Número atômico, perdão, número de prótons 11, então número atômico 11 também. Por quê? Número atômico é igual a número de prótons que existe no núcleo. Professor, mas por que o senhor colocou o sinal de igual ali do lado de próton? Veja, número de prótons de cargas positivas tende a ser igual ao número de cargas negativas. Por quê? Porque se eu tenho uma carga positiva, para balancear e controlar essa carga positiva, eu preciso de uma carga negativa. Então, se eu tenho 11 cargas positivas, eu preciso ter 11 cargas negativas. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu tenho 11 elétrons também. Então o que eu tenho? Opa! Vou escrever a letra E. Vamos apagar aqui. Então veja, o número atômico advém do número de prótons. E o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons, porque para que esse elemento tenha o que nós chamamos de estado neutro. O que é estado neutro? É aquele estado onde nós temos o número de prótons e elétrons iguais, onde o número de cargas positivas no átomo tende a ser igual ao número de cargas negativas. Isso é importante, porque vai nos trazer uma ideia de como pode ser escrito o átomo de sódio. Átomo de sódio, eu posso escrever como Na, que é o símbolo atômico do sódio. Lembrando que sódio tem a palavra como origem do latim, que chama-se natrium, traduzido para o português chama-se sódio. E daí você olha para a palavra sódio e verifica que ela não tem nenhuma dessas letras do símbolo. Sódio não tem a letra N, não tem a letra A. Mas da onde que vem esse símbolo Na? A origem é do latim, natrium. Eu posso escrever apenas Na, ou em alguns momentos aparece isso daqui, pessoal, Na0. O que é esse zero? O zero quer dizer que você tem número de prótons e elétrons iguais. 11 cargas positivas, eu vou desenhar aqui em cima, 11 cargas negativas. Quando eu falo 11 positivo com 11 negativo na matemática, igual a zero. Então, Na ou Na0. Correto? Terminando, né? Agora eu tenho que verificar quantos prótons. Perdão, quantos nêutrons. Nêutrons é a parte verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, veja bem, nós temos 10 partículas nêutrons que não têm carga. Professor, e a massa? Bem, a massa é a soma do número de prótons mais nêutrons. Então, massa igual próton 11, nêutron 10. Né? Então, aqui eu tenho 21 de massa para esse átomo. Beleza? Então, eu tenho que colocar o número 21 aqui. Na tabela periódica, se vocês forem consultar, eu tenho massa igual a 23. Tá? Professor, mas então quer dizer que o 21 está errado? Não. Existem tipos de sódio. O mais predominante é o de massa 23. E o menos predominante são de massas menores. 22 e 21. Pode acontecer. É assunto para uma próxima aula sobre o que a gente chama de isótopos, ou isóbaros e isótonos. Tipos de átomos, ok? Bom, trabalhamos aqui então o estado neutro. E agora, temos outros dois estados. O que a gente chama de cátion e o que a gente chama de ânion. Professor, mas como assim cátion e ânion? Então veja bem, eu peguei um modelinho aqui do cálcio, tá? Para explicar para vocês. Olha só. Eu tenho o elemento cálcio e tenho o modelo atômico dele. Certo? Eu vou identificar na tabela periódica a informação do cálcio. Primeiro, eu vou procurar o número atômico dele. Eu sei que lá na tabela ele é 20. E qual é a massa atômica dele? Na tabela é 40. Ok? Então, o que isso significa? Eu tenho que consultar a tabela periódica para responder número atômico e número de massa. Assim é possível descobrir as outras partículas. Para número atômico 20, significa que tem 20 prótons. Para número atômico 20 prótons. E se eles estiverem em estado neutro, conforme pode observar aqui ó, no próprio símbolo,
que não tem nenhum sinal positivo ou negativo, que é o que representa cátion e ânion, tá? E provavelmente deve ser zero, ele é estado neutro. Então quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Vamos contar para saber? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então eu tenho 20 elétrons, beleza? E o número de nêutrons? Bem, o número de nêutrons a gente calcula assim. Massa igual a próton mais nêutron. A massa do elemento cálcio, 40. E o número de prótons, 20. Então, o número de nêutrons. Vamos apagar aqui. Tem algo escrito errado. Então, corrigindo. Então, desse jeito, o que eu posso fazer? A subtração de 40 menos 20. Coincidiu. Número de nêutrons igual a 20. Então, vou colocar 20 aqui. Essa bolinha amarela que está aqui, ó, ela poderia ter escrito assim, ó, 20 prótons e 20 nêutrons. Dentro dela pode ocorrer isso. Ou seja, quantidade de partículas muito grande, então coloca-se um círculo e coloca qual o número de cada uma delas estão ali. Núcleo. Ao redor dela, eletrosfera. Beleza? Agora veja. Olha o tamanho desse átomo de cálcio. E agora olha o tamanho desse átomo de cálcio com carga 2+. Professor, o que é carga 2+? Carga 2+ é um sinal que se refere a elemento na forma cátion. Um elemento X com sinal positivo em cima. E o que significa isso? Que o elemento, o átomo desse elemento, perdeu uma das 3 partículas. Quando ocorre isso, ele perde elétrons. Por que perde elétrons? Porque é a região mais externa do átomo, que está mais ao redor. A região central, prótons e nêutrons. A região externa, elétrons. Então, num processo de perda, quem se perde primeiro são elétrons. Beleza? Então, o que vai mudar? Vai mudar a quantidade de elétrons. Então, vamos lá. Deixou de ser cálcio? Não. Ainda continua sendo cálcio. Então, o número atômico dele continua 20. Mexeu no núcleo, que tem prótons e nêutrons? Não mexeu. Então, a massa atômica desse elemento continua 40. Se o número atômico é 20, o número de prótons é 20. Beleza? Agora um detalhe. O que é o cálcio 2+? É o cálcio, átomo de cálcio, que perdeu 2 elétrons. Então veja bem, ó, de cálcio 0 para cálcio 2+, ele perdeu 2 elétrons. Então aqui era 20. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com quantos no final? 18. Isso pode ser contado no próprio modelo. Nós vamos contar certinho o número de bolinhas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Correto? Professor, e o número de nêutrons? Pois bem, a massa permaneceu, o número atômico também, o número de prótons acompanha, então a massa e o número de prótons é igual ao número de nêutrons também. O que é alterado? Número de elétrons. Então veja bem, cátion é o átomo de um elemento que perde elétrons. Mas, professor, ele perde para quem? Ele perde para algum outro átomo de outro elemento que recebe, que ganha. Esse que ganha é conhecido como ânion. Vou dar um exemplo para vocês. O ânion de oxigênio. Olha só. O oxigênio 0
e oxigênio 2 menos. Essa situação aqui envolve ganho de 2 elétrons. E isso aumenta o número de elétrons que tem. Vamos procurar certinho, ó. O átomo de oxigênio lá na tabela periódica tem número atômico 8 e número de massa 16. Correto? Sendo 16, então é possível determinar o número de partículas. Número atômico no oxigênio, carga 0. Número de massa, 16. Número de prótons, 8. E se eu for contar o número de elétrons que eu tenho aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 elétrons. E o número de nêutrons? Bom, o número de nêutrons a gente calcula assim. Massa igual a prótons mais nêutrons. A massa é 16. O número de prótons, no caso 8, mais N. Realizando a conta, número de nêutrons, 16 menos 8. Nêutrons igual a 8. Então eu já tenho as informações. Agora eu tenho que verificar o número de partículas para o outro estado, que é o oxigênio com carga negativa igual a 2. Não mudou o elemento, continua sendo 8. Não alterou o seu núcleo, a massa continua 16. O número de prótons representado pelo número atômico. E o número de elétrons? Bem, de 8 ele ganhou 2 elétrons. Então de 8 pula para 10. E o número de nêutrons continua igual. Vamos confirmar o número de elétrons? Olha só, no desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então aí nós temos a explicação para cada tipo. Cátion perde, ânion ganha, e o elemento X fica negativo com algum número, ok? Então se você vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de cloro menos, tá? Vou dar um exemplo aqui de selênio 2 menos. São todos elementos que contêm átomos que ganharam o elétron. No caso do cloro, ganhou 1 elétron. No caso do selênio, ganhou 2. Então, o número de ganho de elétrons varia de elemento para elemento. Ok? Então, pois bem, pessoal, então nós temos aqui uma atividade, né, para resolver, uma atividade comentada, que nós temos praticamente 5 tipos de íons. Íons positivos, que são aproximadamente esses 3 íons que eu estou circulando, tá? São cátions, beleza? E vou mudar aqui a cor para íons, no caso, negativos, certo? Temos esses 2 íons negativos aqui. Então, beleza. Agora, eu vou usar uma outra cor para fazer os cálculos necessários, tá? Para ficar um pouco mais fácil. Por quê? Eu tenho que interpretar o que ocorre em cada um. Esse número 27 é o número de massa. Isso eu sei consultando tabela periódica. Assim como para 81, 85, 80 e 58 para o último elemento. Professor, e essa carga positiva? Então vamos interpretar. 3 mais, átomo de alumínio que perdeu 3 elétrons. Br menos, sinal negativo, ganhou 1 elétron. Então, átomo de bromo que tem 1 elétron a mais. Rubídio, sinal positivo, perdeu 1 elétron. Selênio, 2 negativos, ganhou 2 elétrons. E níquel, 2 positivos, perdeu 2 elétrons. Como que nós vamos resolver isso daqui? Pois bem, primeira coisa eu tenho que procurar o número atômico de cada elemento. Depois eu olho para a massa que tem aí. Em seguida, verifico o número de prótons, elétrons, né, de cada um e nêutrons. Tá certo? Vou colocar aqui do lado. Então, vou fazer para cada um rapidamente. Certo? Alumínio. Alumínio, de certa forma, tem número atômico 13. Isso eu olho lá na tabela periódica. A massa atômica, 27. Isso me permite definir
que o número de prótons é igual a 13. E, se fosse no estado neutro, 13 positivo, 13 negativo. Mas aí ele perdeu 3 elétrons. Então, se ele perdeu 3 elétrons, é menos 3. Qual é a quantidade de elétrons correta? 10. Correto? E aqui no caso, para calcular número de nêutrons, eu utilizo a massa, que é 27, igual a próton, que é 13, e calculo o número de nêutrons. Então, eu tenho 27 menos 13, o que me dá a resposta? 14. Então, com esses dados que eu estou circulando aqui, eu preencho corretamente todos os exercícios. Então, esse aqui é o exemplo do alumínio, tá certo? Do alumínio 3+. Eu gostaria de pedir para vocês que resolvessem os demais e colocassem as respostas. Qual seria a resposta para o alumínio? Alumínio 13, elétron 10 e nêutron 14. Certo? Então essa é a resposta para o setor alumínio. Eu vou fazer do bromo por questão de ter algo negativo e para diferenciar dos demais, tá? Então vou pagar alguns itens aqui para fazer o andamento mais rápido, né? E fazer o cálculo no caso do bromo, que é um ânion, tá? Lembrando aí a situação onde nós temos um elemento que ganha elétron. Vou utilizar algumas partes aqui já preenchidas, colocando o sinal de igual, e agora sim, eu vou pegar o elemento bromo, que é o Br-. Se eu procurar na tabela periódica, o número atômico do bromo é 35. E o número de massa dele eu já tenho ali, 81. Então, com o número 35, eu sei dizer que os prótons são 35. E elétron deveria ser 35, só que ele tem sinal negativo, então quer dizer que ele ganhou mais um elétron. Total 36. E calculando o número de nêutrons, próton mais nêutron. Massa 81, número de prótons 35, mais N. Então eu tenho 81 menos 35, 81 menos 35, 46. É isso mesmo, 46, 35, 81. Então eu tenho os dados para colocar na tabela. 35, 36 e 46. 35, 36 e 46. Beleza? Então vou deixar por conta de vocês a resolução dos outros 3 para fazer prática. Lembrando que esses 3 aqui que faltam têm exercícios, têm atividade no PET. Trabalham diretamente com esse. Ok? Então eu vejo vocês na próxima aula, que teremos também resolução comentada, tá? Para corrigir todos os exercícios que vocês praticaram. Beleza, pessoal? Então vejo vocês na próxima aula.